11.700 anos atrás, com o início das mudanças climáticas em todo o mundo, teve início a época Holocena. Após superar as dificuldades da Era do Gelo do Pleistoceno, os primeiros humanos já ocupavam quase todo o planeta, da América à Austrália, prontos para dominar o mundo. As ameaças da megafauna perigosa do Pleistoceno sumiram. As geleiras e ventos gelados quase não existiam mais, e a humanidade estava prestes a iniciar a civilização. No Oriente Médio e em parte da Europa, os primeiros humanos já viviam em assentamentos permanentes graças ao avanço da agricultura. Esse mundo tinha desafios. Animais perigosos continuavam ameaçando assentamentos, saqueadores deram origem à guerra e doenças permaneciam uma ameaça constante. No entanto, inovações estavam surgindo e as populações estavam crescendo, e a segurança podia ser encontrada nas protovilas que estavam aparecendo pelo mundo antigo. Holoceno, analisando como o mundo deixou o Pleistoceno e mergulhou nesse novo amanhecer com ferramentas agrícolas em mãos. Esta jornada atravessa milhares de anos e quilômetros. Então, sente-se, relaxe e conheça seus ancestrais. O Pleistoceno é o que normalmente imaginamos quando pensamos nos primeiros humanos, ou, pelo menos, no amanhecer da humanidade. Tribos da Idade da Pedra se espalharam pelo mundo, coletando as plantas selvagens que conseguiam e se defendendo da megafauna local. Mamutes, rinocerontes, lanosos, leões e ursos das cavernas, marsupiais gigantescos e enormes preguiças terrestres existiam há pouco tempo atrás, e talvez, se não fosse por esses caçadores da Idade da Pedra, eles ainda estariam por aqui hoje. Embora as mudanças climáticas tenham influenciado a redução dessas criaturas antigas, há evidências de que os primeiros humanos caçavam muitos desses animais, e algumas espécies sumiram com a chegada dos humanos em seus habitats. A megafauna desapareceu antes do Holoceno, enquanto o fim do Pleistoceno teve mudanças climáticas globais que aumentaram a temperatura em todos os continentes. Esse aumento de temperatura encerraria a última era do gelo, quando geleiras retinham grande parte da água do mar, baixando os níveis oceânicos globais. A queda nos níveis do mar ao longo do Pleistoceno levou ao surgimento de várias pontes de terra, que hoje estão submersas sob as ondas. Essas pontes de terra permitiram que pessoas e animais chegassem a áreas hoje isoladas, como América do Norte e Austrália. Com o aumento das temperaturas, as geleiras derreteram e liberaram grande parte da água presa. Tantas quantidades de água foram liberadas que o nível do mar subiu mais de 120 metros, ou 400 pés, no final da Era do Gelo. Esse foi um processo gradual que não aconteceu logo no início do Holoceno. As geleiras começaram a derreter há cerca de 19 mil anos, atingindo o auge entre 11 e 10 mil anos atrás, encerrando o último máximo glacial. Assim, o fim da Era do Gelo marca o começo do Holoceno. Com o aumento das temperaturas e o derretimento do gelo, ambientes ao redor do mundo também mudaram. Isso é o que levou ao declínio natural da megafauna, onde os humanos não eram diretamente responsáveis. Alguns animais eram tão especializados que não conseguiram lidar com as mudanças em seu mundo e, por isso, não sobreviveram, condenando-os para sempre ao passado antigo. Uma das mudanças mais drásticas nos habitats pode ser encontrada em toda a Eurásia. No Pleistoceno, a Eurásia era caracterizada pela poderosa estepe dos mamutes, o maior habitat contínuo do mundo na história natural conhecida. A estepe, composta por vastas pradarias secas, planícies abertas e colinas rochosas, se estendia desde a Península Ibérica, no oeste, até o que hoje é a China, no leste. No norte, ia do Círculo Polar Ártico e cobria terras até o sul da Europa e o Oriente Médio.
A estepe dos mamutes sustentava um número colossal de mamíferos megafaunais, como os rinocerontes lanosos, ursos das cavernas, o alce gigante irlandês, Elasmotherium e, é claro, o lendário mamute lanoso. Os primeiros humanos se adaptaram à estepe, criando acampamentos nômades enquanto acompanhavam rebanhos e caçavam megafauna de qualquer tamanho. A estepe dos mamutes sumiu quando a terra ficou mais úmida e quente, e as planícies viraram florestas exuberantes decíduas ou coníferas conforme a região. Os maiores animais que restaram na terra antes dominada pelos mamutes agora incluíam bisões, cervos, auroques, lobos, cavalos e camelos. Os humanos se adaptaram rapidamente e logo enfrentaram grandes transformações inéditas para a nossa espécie. No início do Holoceno, a maioria dos humanos ainda era caçadora-coletora. Eles dependiam da caça das vastas populações de mamíferos de casco, presentes no mundo inteiro, usavam lanças de ponta de pedra e atlatso. Nesse estágio, as plantas de que dependiam, frutas, raízes, grãos e tubérculos, ainda cresciam selvagens, mas isso ia mudar. Entre 10 e 12 mil anos atrás, em regiões como o Crescente Fértil, no Levante e Oriente Médio, humanos começaram a viver em comunidades permanentes, que não se moviam com as migrações sazonais dos animais. Isso coincidiu globalmente com o início da agricultura nas antigas comunidades do mundo, que não foi um evento único, mas uma série de inovações independentes, influenciadas por mudanças ambientais e pela chegada de imigrantes humanos em assentamentos onde a agricultura ainda não havia sido desenvolvida. O surgimento da agricultura e dos assentamentos ficou conhecido como Revolução Neolítica. Início quando humanos entenderam domesticação de sementes. No Crescente Fértil, os humanos começaram a plantar grãos e, com muita tentativa e erro, perceberam que podiam semeá-los e colhê-los repetidamente ano após ano. Isso significava que, se as colheitas não falhassem, haveria comida suficiente, permitindo que os humanos gastassem menos tempo caçando e coletando para se alimentar. Claro, a caça ainda acontecia, mas plantar sementes também significava que os humanos não precisavam viajar constantemente em busca de novos territórios. Havia, teoricamente, um suprimento constante de comida em casa. Ao longo dos séculos, humanos passaram a observar características favoráveis nas plantações para garantir plantas maiores e mais resistentes a cada ano. Semear sementes de plantas saudáveis, com raízes fortes e grandes colheitas, garantiria acesso à melhor comida ao longo do tempo. Esse foi o início da seleção artificial em plantas. Em 9500 a.C., as culturas fundadoras do Neolítico foram domesticadas e tiveram grande impacto na dieta dos povos antigos. Essas culturas, trigo Emmer, trigo einkorn, cevada, ervilhas, ervilhaca amarga, grão de bico, lentilhas e linho, podem ser encontradas em sítios arqueológicos, em grande parte do Crescente Fértil e áreas adjacentes, e eram colhidas em grande escala. A agricultura gradualmente se expandiu além do Crescente Fértil. Comunidades egípcias antigas cultivavam plantações às margens do Nilo há cerca de 8.000 anos antes de Cristo, enquanto agricultores na China plantavam arroz na mesma época. Agricultores nas Américas desenvolveram a agricultura de forma independente logo depois, mas tinham outras variedades de culturas no Novo Mundo. Aqui, o milho era a base da alimentação, acompanhado de tomates, batatas, pimentas, feijões e abóboras. A agricultura só chegou à Europa Ocidental bem depois, espalhando-se pela Grécia conforme as pessoas trocavam culturas e migravam. Com o tempo, as populações de caçadores-coletores desapareceram do continente
e logo do mundo. Somente as comunidades mais isoladas mantiveram-se como caçadores-coletores, e algumas tribos, em áreas extremamente remotas, como na floresta amazônica, ainda caçam e coletam atualmente. No entanto, a agricultura trouxe mais benefícios do que apenas um suprimento constante de alimentos. Com mais comida, mais pessoas viviam no assentamento. Com mais pessoas em um assentamento, havia mais defesa e a tecnologia podia prosperar. Na Revolução Neolítica, não só as plantas foram domesticadas. Os animais logo passariam a estar sob o comando e domínio da humanidade, para fornecer carne, leite, peles, trabalho e companhia. Os humanos já haviam domesticado o cachorro a partir de populações do lobo cinzento do Pleistoceno e, quando a agricultura foi descoberta, os cães já eram companheiros fiéis, ajudando os humanos a caçar e a se defender de ameaças à tribo. Ao aproximar os animais dos assentamentos, oferecendo comida e água e tornando-os dependentes dos cuidados humanos, domesticamos alguns animais muito úteis. Agora teríamos carne constante, além das plantas, o que traria mais confiabilidade à vida no assentamento. A domesticação das ovelhas e cabras esteve entre os primeiros avanços do Holoceno na criação de animais a partir de populações selvagens de muflões e íbex, respectivamente. Isso ocorreu há cerca de 11 mil anos e permitiu aos humanos acesso contínuo a carne, leite e, no caso das ovelhas, lã. A lã podia ser usada para confeccionar roupas mais quentes, para afastar o frio das noites e dos invernos, e assim como a carne, estava disponível sazonalmente ano após ano. Isso fez com que os humanos não dependessem apenas de peles de animais selvagens para se proteger dos elementos. Logo depois, cerca de 10.500 anos atrás, o primeiro gado começou a aparecer nos assentamentos humanos, descendente do agora extinto auroque. O gado, sendo muito maior do que as ovelhas, podia fornecer uma quantidade maior de carne e leite, mas também podia ser usado eventualmente para puxar arados e carroças, o que novamente reduziria a quantidade de trabalho manual necessário dos humanos nos assentamentos. Em 8.500 a.C., os humanos domesticaram o porco pela primeira vez. Descendente do javali selvagem que era, e ainda é comum em toda a Eurásia, o porco era mais uma fonte de carne. Além disso, o esterco de todos esses animais podia ser usado para fertilizar as plantações ano após ano, proporcionando um benefício para a qualidade e quantidade das plantas obtidas em uma colheita. Com o tempo, burros e cavalos tomariam o mesmo rumo. Usados inicialmente para carne e leite, e depois para o trabalho, os cavalos logo se tornariam montarias, uma forma muito antiga de transporte rápido. Montado a cavalo, o humano percorria distâncias muito mais rápido, viajando entre assentamentos ou indo à guerra. Com o tempo, mais animais ficaram sob os cuidados humanos. Gatos, galinhas, codornas, camelos, porquinhos da Índia, búfalos, iaques, pombos e patos são apenas alguns exemplos de animais que domesticamos ao longo dos anos. Após o advento da agricultura, que são usados para inúmeras tarefas e finalidades. Com o poder dos animais e plantas ao nosso alcance, não demoraria muito para que as primeiras civilizações surgissem nos primórdios do Holoceno. A descoberta e uso do metal foi uma das principais forças do avanço tecnológico no início do Holoceno. Há cerca de 8.000 anos, surgem nos registros arqueológicos as primeiras evidências de metalurgia com pedaços de cobre unidos para formar contas decorativas. Esses primeiros exemplos de metalurgia vêm do Crescente Fértil, especificamente do que hoje é o norte do Iraque. O advento dessa nova era de descobertas metálicas acabaria levando os primeiros humanos para fora da Idade da Pedra e para a Calcolítica.
Em pouco tempo, os humanos perceberam que o metal era mais durável que a pedra, e as ferramentas de pedra foram gradualmente substituídas por ferramentas de cobre. Os primeiros humanos logo descobririam, por volta de 4.500 a.C., que quando o metal é aquecido, ele pode ser fundido em diversas formas diferentes. Os bifaces de pedra foram substituídos por facas de cobre eficientes e machados duráveis passaram a ser produzidos não apenas para o combate, mas também para desmatar grandes áreas em busca de madeira. Surgiram pregos de cobre para unir pedaços de madeira e criar estruturas mais resistentes, o que, por sua vez, ajudou os assentamentos a se tornarem mais permanentes com o tempo. O cobre não foi o único metal usado no início do Holoceno. Em seguida, o mundo passou para as idades do bronze e do ferro. Com o bronze, os humanos puderam construir machados e pontas de lança ainda mais eficientes, mas também novas ferramentas de construção, como martelos e cinzéis, serras e picaretas. Com o ferro, essas ferramentas ficaram mais resistentes. Mas o ferro também teve um efeito notável no mundo agrícola. Arados de ferro surgiram na Idade do Ferro, permitindo arar o solo rapidamente para o plantio. Esses arados também podiam ser puxados por gado, burros ou cavalos, aumentando sua eficiência e economizando tempo. O ferro também serviria para produzir foices reforçadas reutilizáveis, capazes de colher rapidamente as safras maduras a cada ano. Logo, o ferro se mostraria útil para outro fim nessas antigas comunidades: armamentos e guerra. Acredita-se que os humanos possam ter participado de guerras básicas desde a Idade da Pedra. Invasores tribais atacavam outros territórios para obter recursos. O Neolítico mostra grandes evidências disso em eventos como o massacre brutal de Schlitz, no que hoje é a Áustria. Cerca de 5.000 a.C., mais de 200 pessoas morreram por traumatismo na cabeça, com crânios rachados por pedras polidas. Homens, mulheres e crianças estavam entre eles, alguns também atingidos por flechas. Quem fez o massacre não se limitou a matar as vítimas. Arqueólogos encontraram evidências de membros e cabeças decepados, mostrando que guerras brutais e ataques já eram problema antes do metal. Não se sabe exatamente quem eram esses invasores, mas, para dominar tantas pessoas, provavelmente eram poderosos e buscavam capturar prisioneiros ou roubar suprimentos para beneficiar seu assentamento. Após matarem as vítimas, os invasores jogaram os corpos em uma trincheira, onde alguns parecem ter sido consumidos por animais selvagens. A brutalidade marcou certos grupos humanos desde o começo. O domínio do metal ajudou os humanos a se defenderem melhor, mas também aumentou a frequência desses ataques. Ferramentas de ferro, como facas e machados, eram usadas como armas na Idade do Ferro. A humanidade também reforçava armas antigas com metal, tornando-as mais duráveis e letais. As espadas apareceram cerca de 3.300 a.C. e logo humanos passaram a usar pontas de metal afiadas em lanças e flechas. Essas armas podiam ser usadas tanto na caça quanto na guerra, o que significava que esses povos antigos agora precisavam de uma forma de se defender de ataques. Peles de animais podiam ser curtidas para roupas de couro, oferecendo alguma defesa contra ataques. A descoberta do cobre, do bronze e do ferro permitiu que os humanos se revestissem com armaduras de metal, reduzindo significativamente o risco de serem mortos em uma invasão ou batalha. Algumas das primeiras armaduras vêm da Grécia pré-histórica, onde exemplos como a dendropanóplia mostram uma armadura de proteção para o corpo inteiro feita de bronze. A armadura de escamas logo se espalhou pela Eurásia e norte da África, tornando-se base das armaduras históricas dessas regiões. Com a transição do Pleistoceno
para o Holoceno, ficou evidente que as crenças culturais e espirituais humanas evoluíam junto com eles. Alguns dos maiores insights sobre essas práticas antigas vêm de Starkar, um sítio arqueológico localizado no que hoje é o condado de North Yorkshire, no norte da Inglaterra. Entre 11.000 e 210.600 anos atrás, os primeiros humanos do Holoceno prosperaram aqui e deixaram muitos registros sobre seu modo de vida. Aqui, no entanto, entre as evidências de trabalho em madeira e caça, foram encontrados artefatos estranhos que se assemelham a cócares. Criados a partir dos crânios e galhadas de cervos vermelhos que eram abundantes na região há milhares de anos, esses objetos provavelmente tinham significado religioso ou espiritual, com sacerdotes ou líderes usando-os durante rituais, danças e cerimônias. Essa comunidade mesolítica provavelmente tinha um sistema de crenças ligado ao mundo natural, com várias divindades formando um panteão que os ajudava a explicar o sol e a lua, o vento e a chuva, e os rios e mares. Provavelmente não havia instituições religiosas formais, como templos, em Starkar, e, em vez disso, as histórias dos deuses eram contadas ao redor de fogueiras e banquetes após as caçadas. Mais tarde, no Neolítico, começam a surgir locais designados para adoração. No sítio de Çatalhöyük, atual Turquia, foram achadas estruturas similares a santuários entre edifícios compactos, possivelmente usadas para oferendas ou reforço de crenças. Os primeiros exemplos de templos verdadeiros podem ser vistos em Göbekli Tepe, na Turquia, construídos por volta de 9.600 a.C. Essas estruturas monumentais provavelmente tinham funções parecidas e serviam como locais de reuniões religiosas ou cerimoniais para esses povos antigos. Outra forma que os humanos do Holoceno encontraram para expressar suas crenças e identidade cultural foi por meio da arte. Esculturas e pinturas já faziam parte do repertório humano muito antes do início do Holoceno e só se tornaram mais complexas e intrincadas depois que o gelo derreteu e o mundo esquentou. Esculturas de animais e humanos estilizados são comuns em assentamentos no mundo todo, indicando os fortes laços e crenças dessas pessoas com o mundo natural e seus processos. Veados, gado selvagem, cavalos e outros animais aparecem frequentemente na arte do início do Holoceno, possivelmente indicando presas de caça ou tendo fins religiosos. No período neolítico, a natureza da arte mudou mais uma vez, especialmente com o desenvolvimento da cerâmica em todo o mundo. A cerâmica podia ser pintada com carvões e ocres e frequentemente retratava desde pessoas e animais até padrões geométricos básicos, como faixas ou zigue-zagues. Outra característica importante da arte antiga do Holoceno são os monumentos megalíticos de pedra, que foram erguidos em grande parte da Europa e da Ásia. Esses monumentos podiam assumir uma variedade de formas. Menires eram os mais comuns, que eram pedras únicas em pé, provavelmente usadas para cerimônias religiosas e reuniões. Mas os megálitos também podiam ser usados para criar túmulos e marcar locais de descanso. Dolmens e cairns eram exemplos de pedras funerárias erguidas usadas para enterrar mortos e celebrar antigas crenças religiosas. Algumas das estruturas megalíticas mais espetaculares são os impressionantes círculos de pedra que podem ser encontrados por toda a Eurásia, como o famoso Stonehenge. A estrutura, talvez o mais famoso sítio cerimonial antigo do mundo, pode ter sido usada para observar os solstícios de verão e de inverno, possivelmente acompanhando os movimentos celestes, enquanto celebrava a vida, a natureza e antigos panteões de deuses. Quando os assentamentos se tornaram permanentes e se expandiram,
culturas e identidades foram definidas como civilizações. O Crescente Fértil foi um dos primeiros lugares a abrigar civilizações avançadas, com os sumérios chegando por volta de 4000 a.C. Com a civilização vieram as primeiras cidades do mundo, como Uruk e Ur, e em pouco tempo, sistemas de escrita foram inventados, permitindo que os humanos registrassem suas histórias, culturas e fizessem anotações importantes para o dia a dia. A civilização se espalhou pelo globo nos séculos e milênios seguintes, chegando primeiro ao sul e leste da Ásia e depois ao sul da Europa. A expansão da humanidade pelo globo no Holoceno teve consequências para o mundo que nos acolheu. Assim como podemos ter causado o desaparecimento da megafauna do Pleistoceno, várias extinções ocorreram quando os humanos chegaram a regiões remotas, onde grandes animais antes evitavam nosso contato. Alguns animais do Pleistoceno sobreviveram até o início do Holoceno, mas foram extintos devido à caça excessiva pelos humanos. A biodiversidade de grandes animais da América do Norte foi severamente afetada pela expansão dos humanos no início do Holoceno. Após a Era do Gelo, algumas megafaunas conseguiram sobreviver, como o Notrotheriopsis shastensis, ou a preguiça gigante de Shasta. A preguiça, com cerca de 2,75 metros de comprimento, vivia nos poços de Piche de la Brea, Califórnia, um dos mais ricos sítios fósseis da América do fim do Pleistoceno e início do Holoceno. Pelos e fezes pertencentes à espécie foram encontrados em cavernas, o que pode ter forçado os primeiros humanos que buscavam abrigo a competir diretamente com a espécie. Eles também podem ter caçado a preguiça por sua carne e pele, o que levou à sua extinção há cerca de 10.000 anos. Outra vítima do Holoceno foi Servalcis scott, o enorme alce veado, nativo do que hoje é o leste dos Estados Unidos. Os últimos membros dessa espécie desapareceram justamente quando o Holoceno começou, há 11.500 anos, e novamente, provavelmente, foi vítima de caça excessiva. Devido ao seu grande tamanho, o animal foi alvo valioso para nômades, formando assentamentos no início do Holoceno que buscavam caçá-lo por sua carne. O Holoceno também testemunhou o desaparecimento da anta da América do Norte, assim como dos últimos gliptodontes sobreviventes, grandes parentes do tatu e do poderoso tigre-dentes de sabre, Smilodon fatalis. Na Eurásia, os mamutes desapareceram da maior parte do continente, mas só foram extintos há cerca de 4.000 anos. Os últimos mamutes ficaram confinados nas regiões remotas da ilha Wrangel, na costa da Sibéria. Devido à baixa variação genética, os últimos mamutes lanosos eram bastante endogâmicos e provavelmente enfrentavam vários problemas de saúde por causa do gargalo populacional causado pelo isolamento em uma ilha. Condições climáticas extremas e tempestades inesperadas podem ter contribuído para o desaparecimento deles, embora se acredite que os humanos não tenham desempenhado um papel na extinção dessas populações insulares. Acredita-se que a caça excessiva tenha acabado com as últimas populações de alce irlandês, assim como com as de auroch. O último, uma espécie de gado gigante, que deu origem às vacas modernas, conseguiu sobreviver até 1627, mas suas várias subespécies desapareceram lentamente do mundo ao longo do início do Holoceno. As extinções de grandes animais ocorriam com a chegada inicial dos humanos às regiões. Ao longo do Holoceno, perdemos as aves-elefante e os lêmures preguiça de Madagascar, as corujas gigantes de Cuba, as moas da Nova Zelândia e do Pacífico Sul, e inúmeras espécies entre elas. Infelizmente, essas extinções persistem com o avanço da humanidade pelo planeta.
e nos vemos em risco de perder ainda mais espécies à medida que avançamos para os dias atuais. A mudança climática, a caça excessiva e a destruição de habitats são ameaças tão reais agora quanto eram no final da Era do Gelo. Ainda vivemos no Holoceno hoje, mas alguns argumentam que uma nova era, o Antropoceno, deveria ser introduzida para descrever o vasto estado de mudança que experimentamos desde o surgimento do homem, da tecnologia avançada e da expansão global. Hoje, desde nossas raízes primitivas nas florestas do início do Holoceno, conseguimos nos expandir pelo mundo, conquistar todos os ambientes que encontramos e desenvolver tecnologias para nos ajudar a dominar a maioria dos problemas que surgem em nosso caminho. Somos mais que uma espécie global. Somos uma força para o bem ou para o mal neste planeta verde